Oi pra você que está assistindo esse vídeo, meu nome é Carlos Eduardo, estudo no Colégio Marista Champagnat de Uberlândia, sou do terceiro ano 301 e hoje eu vou falar sobre as escolas literárias, mais precisamente sobre o trovadorismo. Então, antes de falar sobre o trovadorismo, é importante se falar do contexto histórico dele, em que ele existiu. Por quê? Ele é o primeiro movimento artístico poético que se tem datado na Europa, e ele se iniciou a partir do século XII. Aqui eu citei o declínio de Roma e a mudança do idioma. Por quê? Porque antes de Roma cair, a principal língua falada lá era o latim, que após a queda da Roma vai se transformar em várias línguas diferentes, como o espanhol, o português e o francês. E com essa mudança de idioma, ele permitiu uma variedade de outras novas culturas, porque foram dispersas em diferentes regiões. E também eu destaquei a relação de suzerania e vassalagem, porque como naquela época antes existia estados nacionais, a Europa era na verdade um grande feudo. Tá. Então, agora falando sobre as características do trovadorismo. Então, primeiro, eles eram chamadas de cantigas. Por quê? Porque naquela época não se tinha a cultura nem o hábito de se escrever as coisas, porque mais da metade do país era analfabeto e por isso não conseguiam ler. Então eles resolveram isso cantando cantando os poemas de sua autoria, se assim podemos chamar, as cantigas de sua autoria. Então, pulando esse segundo pontinho aqui por um momento e vindo aqui, a gente pode falar sobre as cantigas de amor, que a gente pode separar em duas, que seria a cantiga de amigo, que é quando uma pessoa faz alguma declaração, pode ser até uma declaração, uma homenagem ou uma comemoração a um amigo seu. Isso pode ser, a gente pode relacionar isso com o aniversário. Por exemplo, quando a gente tem um aniversário, a gente canta parabéns. Naquela época seria mais ou menos a mesma coisa. E a de amor, que seria um amor mais carnal, um amor mais sexual, se a gente pode dizer assim. Que seria quando, em relações de suzerania que existiam na época, mas que posteriormente vão se transformar em monarquias com a existência de rainhas e princesas, seria quando uma pessoa de uma classe social mais baixa, ou seja, um plebeu, gostava muito e tinha uma paixão platônica por um por algum membro das classes mais altas, ele fazia uma música, mas ele sabia que não seria correspondido. Então, agora voltando para esse segundo de como eram chamados os artistas. Então, naquela época, os compositores eles eram chamados de trovador e o músico era chamado de menestrel. E agora também existe uma diferença que é importante ressaltar, que era entre o segrel e o jogral. Então, o segrel ele era um trovador profissional, ou seja, ele ia de reinos em reinos, cantando para os reis, para os suzeranos que tinham grandes porções de terra. E o jogral ele era uma pessoa mais de origem popular, ou seja, e ele, na maioria das vezes, ele poderia até compor as suas próprias trovas. Na maioria das vezes, ele apenas interpretava trovas já existentes. E também é importante ressaltar as dançarinas e cantores, que ajudavam os trovadores e os menestréis durante suas apresentações. Elas eram chamadas de baladeiras ou soldadeiras. Tá. Aí aqui sobre o trovadorismo em Portugal agora. Então, naquela época, como eu disse, a Europa era na verdade um grande feudo, ou seja, não se existiam estados nacionais. Mas com o avanço do tempo e como os suzeranos, que eram donos de grandes porções de terra, foram casando suas filhas com soldados e com pessoas que tinham grandes porções de terra e assim davam de presente de casamento mais terras, chegou um momento que eles eram donos de grandes extensões de terra. Então eles começaram a criar as demarcações, demarcaram seus territórios e criaram países que eram reconhecidos, que seria futuramente reconhecido como Estado Nacional. Então, e futuramente seria transformado em uma monarquia. Aqui embaixo também eu disse sobre os reis apoiarem o movimento, porque muitos reis também eram trovadores e que apoiando esse movimento eles conseguiriam criar uma identidade para a população. Por quê? Porque daí quando o território foi formado, eles imporam que a nova língua falada seria o português. E com a expansão desse movimento do trovadorismo, as pessoas teriam acesso a essa língua e também criariam um sentimento pela nação, um sentimento de pertencimento. Por isso que os trovadores também eram de fundamental importância para que a popularidade do rei fosse boa. Então,
Aqui eu citei alguns autores, que seria o João Soares de Paiva, que é o autor mais antigo datado, e os dois reis, Dom Dinis I e Afonso II. Citar as obras nessa época é meio difícil, porque, como eu disse, eles não tinham o hábito de escrever nem de datar suas obras. E por isso, algumas obras são perdidas, ou então até mesmo não sabem quem são seus autores, e não tem nem mesmo um título. E foi esse meu trabalho. Obrigado pela atenção até agora. Fim.